Olá, eu sou o professor Márcio Torres da FACE, a Escola de Negócios da PUC-RS. A aula de hoje é sobre produção mais limpa, ou como ela é mais conhecida, P mais L. A produção mais limpa, esse conceito, trouxe pela primeira vez a questão da sustentabilidade para a administração das operações. Até então, essa questão da sustentabilidade não havia sido abordada diretamente. A sustentabilidade ela foi trazida não pela academia, não pelas empresas, mas sim pela Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU promoveu, pela primeira vez em 1972, uma grande convenção global em Estocolmo, na Suécia. E de lá para cá tem feito isso repetidamente a cada 10 anos. Em 1982, no Quênia, em Nairobi, em 92, no Rio de Janeiro, em 2002, na África do Sul, Joanesburgo, e 20 anos depois da primeira, Rio 92, tivemos a Rio +20, também discutindo as questões da sustentabilidade e meio ambiente. A ONU, através das suas duas agências, que são a ONUD, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, e o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ela desenvolveu uma metodologia ou uma técnica chamada de produção mais limpa. E essa técnica que então traz e aborda diretamente e mistura a questão da sustentabilidade com a administração das operações. E sem dúvida, a sustentabilidade é uma mega tendência, quer dizer, é uma tendência crescente e irreversível. Isso por conta de vários fatores, como o crescimento da população, o crescimento do consumo global e a questão dos recursos naturais cada vez mais escassos. Então, o termo que a partir de então passou a ser conhecido é a produção e consumo sustentável. A sustentabilidade então passa a ter uma importância cada vez maior no mundo corporativo em função da escassez dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, pelo aumento do consumo global. A ONU estima que até 2030 haja um acréscimo de mais de 3 bilhões de consumidores, o que vai trazer um grande impacto do ponto de vista ambiental. Além disso, existe toda a questão dos regulamentos mais rígidos ambientais, que pressionam as empresas para manter padrões de sustentabilidade cada vez melhores, e também a questão do mercado. O mercado passa a valorizar cada vez mais a economia verde e a sustentabilidade. E, portanto, tudo isso nos leva a uma questão muito importante, que é não perder, ou melhor, que o país, que as empresas não percam a competitividade naquilo que produzem e, ao mesmo tempo, não consigam manter um bom padrão de sustentabilidade. E essa questão nos leva a perguntar, ou a discutir se existe de fato um conflito entre competitividade e sustentabilidade ou se esse é um falso dilema. A produção mais limpa se fundamenta numa questão que a ONU traz, que é o decoupling. O decoupling pode ser livremente traduzido como desacoplamento ou desassociação de algumas curvas, de algumas variáveis que existem por aí na questão ambiental e econômica. O gráfico ao lado mostra, e esse gráfico é extraído do site do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que ao longo do tempo a gente tem a curva amarela, que pode ser traduzida como bem-estar ou qualidade de vida, que é o que se deseja para a sociedade. Quer dizer, à medida que o tempo transcorre, a gente tem o desenvolvimento dessa sociedade. Muito agregado a isso, atrelado a isso, mas não sendo exatamente a mesma coisa, é a atividade econômica ou o crescimento econômico, que pode ser medido por GDP, que é o nosso PIB, o Produto Interno Bruto. Essas curvas elas não são exatamente a mesma coisa, mas elas têm uma forte correlação. Quer dizer, a gente, para ter o desenvolvimento da sociedade, a gente precisa de uma atividade econômica pujante. Só que o crescimento do PIB, o crescimento da economia, sempre trouxe junto, ou sempre se viu necessário, a utilização de recursos. Então, quer dizer, à medida que a economia cresce, mais e mais se usam recursos naturais. O decoupling seria isso, a gente conseguir, de alguma forma, que, sem abrir mão do crescimento, se utilizem menos recursos naturais. É o que aparece na curva azul. Quer dizer, a curva azul não crescendo na mesma proporção que a curva vermelha da atividade econômica cresce, ou até mesmo decrescendo. E há um segundo nível de decoupling, que é o decoupling ambiental. Quer dizer, a atividade econômica crescendo, mas o impacto ambiental sendo reduzido. Isso é mostrado aqui nesse gráfico. A produção mais limpa, portanto, foi uma técnica desenvolvida pela ONU para que se consiga, sem abrir mão da competitividade e do crescimento econômico, um impacto ambiental menor.
Então, do que se trata a produção mais limpa? Ela é a aplicação de uma metodologia, quer dizer, um método estruturado que usa critérios técnicos, econômicos e ambientais e busca a redução dos resíduos, né? Busca a não geração de resíduos, né? Consumindo menos água, menos energia e com isso trazendo uma série de benefícios ambientais, econômicos e de saúde e segurança. Nós podemos fazer uma analogia fácil, né, da produção mais limpa com a área da saúde. Na área da saúde a gente tem a chamada medicina curativa, que foca, né, que tem o seu enfoque no tratamento da doença. Mas existe também a medicina preventiva, que busca a prevenção das doenças, né, evitar que elas ocorram. Isso com alimentação saudável, com higiene, com hábitos saudáveis, com vacinação. E a gente pode fazer um paralelo da área da saúde com a área da produção através da produção mais limpa. Nessa comparação, a gente tem a postura ambiental convencional, quer dizer, tradicional, no tratamento do resíduo, né? Isso tem um nome bem ilustrativo que se chama de fim de tubo. Então, tradicionalmente, a abordagem ambiental é se preocupar com o resíduo depois que ele foi gerado e aí sim achar uma forma de tratar ou de destinar. A postura ambiental mais avançada, ela não tem o seu foco no fim, mas sim na origem, no início, né? A partir da redução do consumo, né, da não geração desse resíduo ou do reuso, da sua reciclagem. Portanto, é uma forma diferente de abordar a questão. A abordagem ambiental convencional, a tal fim de tubo, uma vez que o resíduo é gerado, há a preocupação de como tratar ou destinar. E é claro que isso leva a uma série de custos que a empresa passa a ter, né? Os custos de saúde, os custos de transporte, da disposição do resíduo, do monitoramento, de todo o pessoal que tem que lidar com isso, da energia gasta e tudo mais que envolve, né, esse tratamento do resíduo depois que ele é gerado. E às vezes esse custo ele é perpétuo. A premissa da técnica da produção mais limpa é que massa e energia são constantes. Logo, o que não é produto é resíduo. Por exemplo, um processo de transformação qualquer industrial, onde entram de um lado 1 kg de matéria-prima, essa matéria-prima, esse quilo de matéria-prima vai ser processado, vai sofrer um processo de transformação e vai ter uma saída que é o produto. Se entrou 1 kg de matéria-prima e não saiu 1 kg de produto, a gente vai ter uma diferença. Essa diferença, ela se materializa ou como um resíduo sólido, ou com uma emissão atmosférica, né, gasosa, ou com um efluente líquido. E isso é uma perda, e aí acontece a geração do resíduo. Isso quer dizer o seguinte, que num processo de transformação que agrega valor, que transforma a matéria, existe uma equação econômica, que é essa da agregação de valor, mas existe ao mesmo tempo uma equação ambiental, que é a diferença entre o que entra e o que sai, ela tem que ir para algum lugar, e normalmente esse lugar é o meio ambiente. Produção mais limpa significa então a aplicação contínua de uma estratégia econômica, ambiental e tecnológica integrada aos processos e produtos, a fim de aumentar a eficiência no uso das matérias-primas, água e energia através da não geração, minimização ou reciclagem de resíduos gerados em todos os setores produtivos. A palavra contínua aqui é importante, porque a produção mais limpa não é uma ação que se faz pontualmente e se abandona, e sim é uma estratégia que tem que ficar permanentemente na empresa. Nessa figura podemos observar que a prioridade da produção mais limpa é a minimização ou a não geração de resíduos na origem, quer dizer, quanto antes no processo, melhor. E há várias maneiras de fazer isso. A redução na fonte, que é a prioridade, ela pode acontecer pela modificação do produto ou pela modificação no processo. E tem vários níveis de se conseguir essa modificação no processo, desde ações que não levariam praticamente a nenhum custo, poderiam ser custo zero, até outras que são mais sofisticadas. Por exemplo, boas práticas num processo normalmente não envolve grandes investimentos e apenas mudando as coisas como elas são feitas a gente consegue reduzir. Existe ainda a possibilidade de substituir matérias-primas, né? Trocar matérias-primas que geram resíduos, que são menos sustentáveis, por outras que têm um rendimento melhor. E outras coisas que são mais avançadas, como modificações tecnológicas de processo, ou ainda até mesmo modificações de produto. Tudo isso com o raciocínio de reduzir os resíduos na origem. A produção mais limpa, ela é implantada a partir de um processo que leva alguns meses, às vezes mais, às vezes menos, dependendo do porte da empresa e da complexidade de seus processos, mas objetiva nessa metodologia que a empresa seja capacitada para entender bem os conceitos e que a partir disso forme um ecotime, que é um grupo de pessoas de várias áreas da empresa, e essas pessoas elas vão procurar oportunidades de reduzir a geração de resíduos.
A produção mais limpa ela não visa resolver problemas, mas sim buscar oportunidades. Então, um programa de produção mais limpa ele vai procurar mapear algumas questões importantes em relação a essa geração de resíduos e à eficiência. Por exemplo, por que o resíduo é gerado? Entender bem por que aquilo está acontecendo. Onde, em que local ele acontece, né, essa geração? Como, de que forma esse resíduo está sendo gerado? Em que momento acontece a geração do resíduo e em que quantidade isso ocorre? Então, através dessas perguntas, esse ecotime consegue fazer esse levantamento e, a partir daí, então, buscar as oportunidades. O ecotime da empresa, ao fazer o levantamento no processo e mapear, vai procurar os locais, né, e os momentos em que acontece a geração de resíduos. Por exemplo, muitos processos industriais têm uma operação de corte. Essa é uma operação importante, que agrega valor. Ela é necessária para que se consiga transformar e gerar produtos de maior valor. Entretanto, essa mesma operação que transforma a matéria, ela pode ter perdas embutidas, né? Ela pode incluir algumas perdas que devem ser evitadas. O programa de produção mais limpa vai mapear, vai fazer esse levantamento e esse balanço de massa e energia. Aqui na figura existem alguns exemplos, né, de processos de corte que acontecem em vários ramos industriais diferentes. A gente tem inicialmente ali um exemplo real tirado de uma indústria de móveis, né, em que aparece uma série de sobras ou perdas decorrentes de um processo de corte. Logo abaixo, chapas na indústria metal-mecânica que mostram um aproveitamento não com a melhor eficiência, né, da operação de corte. Assim como a indústria coreiro-calçadista também, exemplo de várias outras, tem um processo de corte necessário para a produção, mas a coisa pode não estar sendo executada com a melhor das eficiências. Então isso tudo é perda e isso tudo um programa de produção mais limpa consegue identificar. Na aula de hoje estudamos então alguns conceitos introdutórios da produção mais limpa. Vamos dar continuidade e detalhamento em seguida. Espero que tenha atendido os objetivos.